Olá pessoal, vamos dar continuidade à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse vai ser o nosso foco por aqui no dia de hoje. Temos um Palmeiras enfrentando uma situação atípica, né? 3 derrotas consecutivas, enfrentando o Atlético Mineiro do Filipão. O Cruzeiro, que venceu uma partida nas últimas 10, enfrenta o Flamengo, estreando o técnico Tite, Flamengo que não perde há 3 partidas no Brasileiro. O Santos, que vem de 3 vitórias seguidas e começa a se distanciar da zona de rebaixamento, bastante ameaçado antigamente no rebaixamento. O Santos começa a ver uma luz no fim do túnel, vem de vitória no clássico contra o Palmeiras, enfrenta o Bragantino, que não pode deixar o Botafogo se distanciar. E o Fluminense do Diniz, que é o segundo melhor mandante da competição, tá com uma cotação de favorito por aqui, mas vem de 2 derrotas seguidas, enfrentando um Corinthians que ainda está ameaçado de rebaixamento. Pelo menos a proximidade com a zona de rebaixamento é algo bem complexo. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 19 de outubro. Começamos às 19 horas no Allianz, em São Paulo. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. Uma cotação de favoritismo, uma cotação de 2 aqui. Dá para cravar que o Palmeiras é favorito para esse jogo, pelo menos é o que o mercado indica. O Palmeiras vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Grêmio, fora de casa, em Porto Alegre, 1-0. Bragantino, em Bragança, 2-1. E Santos, em casa, né? Como mandante, mas não foi, obviamente, dentro de casa, no Allianz, perdeu por 2-1 de virada. Além disso, teve o empate com o Boca na Argentina e um empate também com o Boca no Allianz. Então, são 5 jogos sem vitória da equipe do Palmeiras. Algo raro de acontecer nessa gestão do Abel Ferreira. O Atlético Mineiro vinha de uma sequência excelente, né? Eram 3 vitórias seguidas. Se a gente juntasse aqui, eram 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Porém, perdeu para o Curitiba dentro de casa de virada. Um gol no finalzinho do Slimani. E isso deu uma baixada. Foi a primeira derrota do Atlético Mineiro na sua casa, na Arena MRV. Isso deu uma baixada um pouquinho na bola do Atlético, mas o Atlético nessa sequência de vitória conseguiu subir bastante na tabela. Esse é um confronto que vem sendo bastante disputado nos últimos anos, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores, né? Então já tem uma rixa grande. O Palmeiras não perde para o Atlético Mineiro há 10 partidas, né? Então o Palmeiras costuma ter um pouco mais de vantagem nesses últimos confrontos, porém são confrontos muito truncados. 0-0, 1-0, 1-1, 1-0, 0-0 foram os últimos confrontos. Na maioria das vezes são jogos muito mais truncados, com poucos gols. O Palmeiras dentro de casa venceu 67% dos jogos. O Palmeiras, se eu não me engano, é o 4º melhor mandante, atrás do Grêmio apenas. Em 92% das vezes saiu na frente do placar. Isso aqui mostra muita iniciativa, né? Para você que é um trader, isso aqui é uma informação muito importante. Falhou pouquíssimo em marcar em casa e em 25% dos jogos apenas deixou de sofrer gol. Isso quer dizer que talvez essa seja a temporada do Abel, né, na frente do Palmeiras, onde o Palmeiras dentro de casa está sendo mais vazado, né? Não era assim no passado, o Palmeiras tem sofrido com muita frequência. Não são, atenção, não são tantos gols. O Palmeiras tem uma média de menos de um gol sofrido por jogo, mas são gols constantes. Quase todo jogo em casa o Palmeiras tem sofrido um gol por aqui. O número de ambas marcas do Palmeiras em casa é muito alto, né? Curiosamente. O Atlético Mineiro é um dos melhores visitantes da competição. O número de vitórias não chega a 40%, mas os visitantes, né, aqui no Brasil são nivelados por baixo mesmo. Foi o primeiro a marcar em praticamente metade dos jogos em relação ao Palmeiras, então é um time de iniciativa, mas comparado ao que o Palmeiras faz em casa é baixo. Falhou em marcar em quase 40% dos jogos, tem uma média bem baixa aqui em relação ao adversário, porém tem uma defesa um pouco mais sólida, né? Ficou sem sofrer gol em quase 50% dos jogos. No primeiro tempo, onde geralmente a gente espera um domínio maior do favorito, o Palmeiras não tem conseguido, pelo menos na parte ofensiva, ter um domínio muito grande. O Palmeiras teve apenas 25% de vitória no primeiro tempo. Ou seja, para você que pensa em vitória do favorito no HT, para você que vem para trabalhar no trade contra somente um não favorito ou a favor do favorito, talvez a leitura de jogo aqui tenha que ser muito mais aplicada do que uma confiança em estatística, tá bom? O Palmeiras marca mais gols do que o Galo, mas a quantidade de gols sofridos é parecido. O Atlético vence mais no primeiro tempo fora de casa do que o Palmeiras em casa, porém o número de derrotas do Palmeiras é bastante baixo, ou seja, então eu tenho aqui 2 equipes que se defendem bem, um ataque do Palmeiras que até se sobressai, mas o número de vitórias não é tão
atrativo. O que muda no segundo tempo? O Palmeiras ele passa a vencer muito mais, né? Ele cresce bastante, chega a 50% de vitórias, marca mais gols, continua sofrendo a mesma quantidade e o Galo continua mantendo a mesma sobriedade aqui, né? Praticamente o mesmo número de vitórias, de derrotas, de gols marcados e sofridos. Então é um Atlético que joga praticamente de maneira idêntica, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Não tem desespero, não tem cobertor curto, é muito mais o Palmeiras que melhora ofensivamente. Uma coisa que o Atlético Mineiro vai ter que se cuidar com toda a certeza do mundo são as bolas aéreas do Palmeiras. O time do Palmeiras utiliza muito isso para marcar de cabeça e tem marcado também de bolas paradas. Isso pode ser um fundamento, sim, interessante por aqui. Se você é um trader, apesar do favoritismo do Palmeiras, a gente já viu que o Palmeiras não costuma fazer bons primeiros tempos, tá? Não é um primeiro tempo excepcional. Então o que eu te aconselho aqui é aplicar uma boa leitura de jogo, não vir tão enviesado, com tanta expectativa. Se o Atlético Mineiro tomar uma postura mais defensiva, mais recuada para jogar no contra-ataque e chamar o Palmeiras para cima, e se esse contra-ataque do Atlético não estiver encaixando, aí sim, talvez seja interessante você trabalhar alguma coisa contra o Atlético. Fora isso, eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Para você que quer trabalhar dessa maneira, com correção de preço, com leitura de jogo no trade, te indico sempre aqui a Betfair, minha parceira, a maior bolsa esportiva do mundo. O link para você ganhar um bônus de R$200 está aqui na descrição e na descrição você também vai encontrar o meu curso que vai te ensinar tudo que você precisa saber sobre o trade, tá bom? Se você é um punter, eu não vou te indicar nada a favor do favorito Palmeiras, nem o empate anula, nem a dupla chance, mesmo que o Palmeiras venha de 10 partidas consecutivas sem perder do Atlético. É um confronto bastante disputado já é figurinha carimbada entre os dois, porém o momento do Palmeiras não é bom, né? E a gente viu isso no clássico contra o Santos vinha num momento fraco, frágil e mesmo assim o Palmeiras conseguiu tomar virada. Emocionalmente falando, eu não tô vendo o Palmeiras tão bem assim. Nos últimos jogos do Palmeiras em casa, tivemos além da derrota pro Santos como mandante, né? Não foi no Allianz. 1-0 contra o Goiás e 1-0 contra o Vasco, duas equipes lá embaixo na zona de rebaixamento. Então eu não confio tanto do Palmeiras assim. Acredito que possa ser de novo um jogo truncado, com muito mais cartões do que gols. Gosto de pensar num cenário de menos de 4 gols por aqui. Se você for ousado, até talvez um menos de 2,5 gols. E não duvido que a gente possa ter um cenário, para você que trabalha, né? Eu não é o meu forte, mas eu sempre gosto de falar aqui quando eu posso. Cenário de cartões, mais de 4 cartões, às vezes até mais de 5 cartões, que é um jogo bem disputado. E com essa possibilidade de jogos em contra-ataque, pode sim ser uma situação para cartões nesse jogo. Tá. Também às 7 horas em Minas, o Cruzeiro recebe o Flamengo numa partida praticamente parelha. O mercado dá um leve favoritismo aqui para o Flamengo, mas na minha opinião é um jogo parelho. O Cruzeiro venceu apenas uma das últimas 10 partidas que disputou e isso aproximou o time do Cruzeiro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro está a apenas 4 pontos nesse momento do Goiás e do Vasco e do primeiro fora da zona de rebaixamento, né? A equipe do Bahia apenas 3 pontos de distância. Então não é, por mais que esteja fora da zona de rebaixamento nesse momento, não é uma situação tão confortável da equipe do Cruzeiro. O Flamengo também vem ameaçado, né? Porque precisa buscar uma vaga na Libertadores com o elenco que tem, com o investimento que tem e vai estrear o Tec Tite agora em Belo Horizonte. Então vamos ver como que o Flamengo tende a jogar com o Tite. A gente ainda não sabe, não dá para fazer tanta projeção. O que dá para imaginar é que defensivamente falando, o Flamengo é uma equipe que costuma ser bastante vazada nesses últimos trabalhos, né, de outros treinadores. A tendência é que o Tite tente resolver primeiro a parte defensiva, né? Então, pelo menos é essa a expectativa de um Flamengo um pouco mais contido na defesa, um pouco mais organizado. Não se sabe quais peças o Flamengo vai manter, vai dispensar, mas acredito que o Tite vai tentar organizar a cozinha, como a gente fala, em relação à parte defensiva. O Cruzeiro, como a gente falou, não ganhou em 9 das últimas 10, under 3,5 nas últimas 9 e o ambas marcam não em 7. O Flamengo não perdeu em 8 e under 3,5 nas últimas 8 partidas. Dá para ver pelas cores vermelhas predominantes aqui no Cruzeiro que o Cruzeiro é um péssimo mandante. O Cruzeiro ele só joga melhor em casa do que o América Mineiro e do que o Coritiba, as duas piores equipes do campeonato, né? O América lanterna e o Coritiba o vice-lanterna. Então o Cruzeiro em casa não conseguindo fazer a sua força, ele é sim um candidato a rebaixamento, ele precisa melhorar essa situação dentro de casa. O Cruzeiro não chega nem a 25% de vitória dentro de casa. Foi o primeiro a marcar em 38%, quase 40% dos jogos. Falhou em marcar em mais de 60% das partidas em casa. Marcou 6 gols dentro de casa. É o pior ataque da competição, assim, de maneira disparada, quando a gente coloca somente os critérios em casa. Para vocês terem uma ideia, o América marcou 13, o Curitiba marcou 14, Goiás marcou 15, o Vasco, que não vinha tão bem, marcou 15. Isso tudo dentro de casa. O Cruzeiro marcou 6.
Tudo bem, a defesa do Cruzeiro também é uma excelente defesa, é um time que sofre poucos gols, sofreu um gol a mais apenas do que o Fluminense, que é um dos melhores mandantes, sofreu 3 gols a mais apenas do que o Botafogo, que é o líder, sofreu um gol a menos do que o Grêmio, que é um mandante muito bom, mas ofensivamente o Cruzeiro não consegue produzir. Isso é um grande problema para o time mineiro. O Flamengo venceu mais de 40% dos seus jogos fora de casa. O Flamengo é o melhor visitante da competição. De novo, você vê como é nivelado por baixo o Campeonato Brasileiro. Uma equipe que venceu apenas 6 de 14 é a melhor visitante. Mas é isso, né? A maioria dos campeonatos ao redor do mundo é assim, né? Como visitante, o nivelamento é feito por baixo. O Flamengo tem iniciativa, marcou primeiro que 50% dos seus adversários quando joga fora, ficou sem sofrer gol em apenas 14%. É isso aqui que o Tite provavelmente vai tentar corrigir primeiro, né? Um time muito vazado, que passa de uma média de 1,5 gols sofridos por jogo, porém é uma equipe que falha pouco em marcar. Enquanto o Cruzeiro marcou 6 gols em casa, o Flamengo marcou 21 gols fora de casa, uma média de 1,5 gols por jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro não é nada chamativo, é um time bem na média, poucos gols marcados, poucos gols sofridos, poucas vitórias e relativamente poucas derrotas. O Flamengo vence praticamente a mesma quantidade, porém marca 3 vezes mais gols do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Sofre mais? Sofre mais, quase o dobro, mas marca bem mais e perde menos. Então, no frigir dos ovos, parece igual, mas o Flamengo tem até uma iniciativa maior no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro passa a perder menos, passa a tomar menos gols, mas cai ainda mais a produtividade ofensiva. Uma equipe que marcou 2 gols apenas na segunda etapa. O Flamengo continua marcando mais gols, passa a vencer mais, porém o número de derrotas e de gols sofridos do Flamengo no segundo tempo é extremamente alto. O time passa de 40% de derrota e chega a 14 gols sofridos, 10 gols a mais do que o Cruzeiro. Então, se tem um momento onde o Flamengo é frágil, é no segundo tempo. Nas bolas aéreas, o Cruzeiro é aceitável, marca 7 gols de cabeça, o Flamengo marca um pouco mais, mas em relação às defesas, são duas defesas que não sofrem tanto nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, é um ponderamento, né? Porque o Cruzeiro ele acaba sendo uma excelente equipe defensiva, algo que o Flamengo não é. O Flamengo acaba sendo uma equipe excelente ofensivamente, algo que o Cruzeiro não é. Então eu acredito que uma leitura de jogo por aqui no ao vivo seja o mais indicado. Criar viés aqui por um fator ou outro, eu acho que é um pouco falta de embasamento, até porque o Flamengo está começando um novo trabalho, tem toda essa questão de dar liga ainda, de um novo estilo de jogo com o Tite, não deu tempo ainda do Tite, dos jogadores assimilar tudo que o Tite vai querer por aqui, e o Cruzeiro está bastante ameaçado, é um rival difícil de se enfrentar, porque é o melhor visitante da competição, então tem tudo para ser um jogo mais truncado, tá? Um jogo mais estudado, por isso a melhor coisa por aqui é você trabalhar sem expectativa, com correções de preço, comprando e vendendo posições sem se apegar muito a uma posição durante longos períodos, a não ser que uma equipe de fato jogue muito melhor do que a outra durante muito tempo. Se você é um punter por aqui, assim como no jogo do Palmeiras com o Atlético, eu não tenho embasamento para te indicar nada, né? Eu posso te falar sobre a dupla chance do Flamengo, talvez, pelo Flamengo ser o melhor visitante, o Flamengo ter um número muito bom ofensivamente, mas eu tenho que tomar cuidado, porque o Flamengo defensivamente não passa confiança. Eu não vou te indicar nada no mercado de resultado, eu acho que é de novo um jogo com tendência de poucos gols, tá bom? Porém, nos últimos jogos entre eles, tivemos pelo menos 2 gols por aqui, né? 1-1 quando o Flamengo era mandante, 2-1 quando o Flamengo visitante, 3-1 no Rio de Janeiro, 2-0 para o Flamengo em Minas e 1-0 para o Flamengo no Maracanã, provavelmente, né? Então, nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e tivemos um empate e na maioria tivemos pelo menos 2 gols. Então dá para pensar nesse cenário de extremos. Acredito num jogo para 2 gols, mas acredito num jogo para menos de 4 gols, tá? O under 3,5 tá pagando próximo de 22, é uma cotação que eu não gosto, você teria que buscar uma cotação talvez do under 2,5 e o over 1,5 tá pagando próximo de 1,40. Entre o risco de trabalhar com essa cotação esmagada do under 3,5, eu prefiro pensar se for para trabalhar a favor de gols no over 1,5, tá? Mas claro, ao vivo, se você encontrar ali uma boa leitura de jogo para isso. Outra coisa que eu quero te lembrar aqui é que quem apita esse jogo é o Rodrigo Klein. E a média de cartões dele é maior do que 6 cartões por jogo. Então, se você quiser trabalhar talvez no over 4 cartões, no over 5 cartões, pode ser uma situação interessante. Às 9h30 da noite, o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã com uma cotação próxima de 1,62. Vai estar próximo de 1,70 na Betfair. É um favoritismo justo pela campanha do Fluminense em casa? Sim, o Fluminense é um dos melhores mandantes da competição, com apenas uma derrota dentro de casa, 3 empates e 10 vitórias. O Corinthians tem a mesma pontuação do Cruzeiro, que a gente acabou de comentar,
e está próximo da zona de rebaixamento. Além disso, o Corinthians é um dos piores visitantes da competição, com apenas 2 vitórias em 13 partidas disputadas. Então, o mercado está levando bastante em consideração essa questão do mando, né? Apesar do Fluminense estar vindo de 2 derrotas consecutivas para o Cuiabá e para a equipe do Botafogo, né, onde o Fluminense jogou como mandante. O Fluminense venceu 71% dos jogos como mandante e em 57% ele foi o primeiro a marcar. Isso mostra força em casa e, obviamente, bastante iniciativa. O Fluminense falha pouco em marcar, menos de 15% dos jogos, e em 50% das partidas não sofre gol, nos melhores ataques e uma das melhores defesas. O Corinthians venceu apenas 2 partidas, como a gente comentou, chega a apenas 15% de vitória, e em 38% dos jogos sai na frente do placar. Mostra pouca iniciativa e isso obviamente preocupa pelo fato da proximidade com a zona de rebaixamento. O Corinthians falhou em marcar em quase 40% dos jogos e em 23% deles apenas não sofreu gol. É uma média de quase 1,5 gols sofridos por jogo e não consegue, principalmente agora, depois da saída do Roger Guedes, chegar a uma média de 1 gol marcado por jogo fora. O Yuri Alberto está vivendo uma seca bem grande. Apesar de ser um dos melhores mandantes da competição, o Fluminense não tem uma quantidade tão grande de vitórias no primeiro tempo. Menos de 40%. Tem o número de derrotas baixo, o número de gols sofridos bem baixo também, mas o número de vitórias não é tão grande assim. O Corinthians tem menos vitórias, bem mais derrotas, né, quase o dobro, e bem mais gols sofridos. O Corinthians sofre o dobro de gols do primeiro tempo do que o Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense tem o seu melhor momento, quase 60% de vitórias, menos de 10% de derrotas, 3 gols sofridos, 4 vezes menos do que o próprio Corinthians, e 12 gols marcados, 4 vezes mais do que o próprio Corinthians. Ou seja, no segundo tempo aqui, nós temos uma situação realmente de discrepância no desempenho das duas equipes. Em relação à bola aérea, nenhuma das duas equipes se destaca tanto, o Corinthians marca até mais gols de cabeça do que o Fluminense, mas as duas equipes têm sofrido nesse fundamento. Então, em jogos como esse, a gente pode sim ter uma incidência de gols de cabeça por aqui. Se você é um trader, dá para confiar nesse favoritismo do Fluminense? Olha, o Corinthians, pelo visto, vem até com uma possibilidade de desfalque. O Fluminense também, né? O Fluminense tem dúvida ainda do João Kennedy, do Lima e do André. Essas são as dúvidas. Seriam substituídos ali pelo Alexander, o Lima seria substituído provavelmente pelo Léo Fernandes e o André pelo Martinelli. Isso é apenas uma dúvida, tá? Já no time do Corinthians tem bastante gente em dúvida. O Wesley, o Renato Augusto, o Matias Rojas, o Gabriel Moscardo, o Bruno Mendes, o lateral, e o Caetano, que é defensor. Então o Corinthians tem bastante dúvida ainda, não saiu a escalação do jogo, mas podemos ter aqui um Corinthians também um pouco modificado. A questão é, tudo depende da postura do Corinthians. O Corinthians é um time ameaçado de rebaixamento nesse momento e que precisa pontuar fora de casa. De preferência, vencer em casa e pontuar fora. E essa postura do Corinthians é que vai ditar o ritmo. O Fluminense ele se adapta. O Fluminense consegue jogar de uma maneira propositiva com o Diniz e também de uma maneira reativa. Geralmente, quando é de uma maneira reativa, é porque o adversário tenta fazer uma marcação mais alta. Não acho que o Corinthians vem para fazer uma marcação-pressão muito alta, porque isso acaba, obviamente, desfavorecendo a parte de trás e o Fluminense sabe jogar em pressão com toques rápidos para poder sair cara a cara com o goleiro. É óbvio que essa marcação, se fosse aplicada pelo Corinthians, essa marcação-pressão, apesar do ônus do risco, tem o bônus de você roubar a bola do Fluminense já no campo ofensivo, poder criar alguma situação de perigo, mas eu acho uma situação arriscada para um time que não pode perder, tá? Então, se o Corinthians tiver um comportamento mais defensivo e não tiver conseguindo puxar contra-ataque, talvez sim a gente possa ter um Fluminense dominando mais os critérios, principalmente no primeiro tempo. Apesar de que, numericamente falando, em estatística, e eu não levo estatística assim a ferro e fogo o tempo todo, eu gosto muito de casar com o jogo, o Fluminense tem jogado melhor até no segundo tempo, tá? Então dá para ficar de olho sim, se o Corinthians estiver muito recuado, em trabalhar alguma correção da equipe corintiana por aqui. Se você é Panther, na minha humilde opinião, dá para pensar em algo a favor do Fluminense. Só é difícil pensar em algo a favor do Fluminense seco. Vitória seca do Fluminense, porque o Corinthians, empatar esse jogo pro Corinthians não é ruim. Os últimos jogos, entre eles, as últimas 5 partidas, o Corinthians venceu 2, o Fluminense 2, tivemos um empate. A incidência de over 1,5 aqui é grande, tá? 1, 2, 3, 4, 5, nas últimas 5 vezes tivemos o over 1,5. 1, 2, 3 vezes tivemos o over 2,5. Então dá para pensar num cenário até de gols por aqui. Mas se for para trabalhar alguma coisa a favor do Fluminense, eu pensaria no empate anula com uma odd um pouco mais alta, tá? Gosto de pensar nessa situação. Só trabalharia a favor do Fluminense seco se fosse de fato um massacre. Aí só me posicionaria ao vivo. No mercado de gols, dá para pensar no cenário under? Dá.
É um jogo até com uma tendência de ser truncado pelo fato do Corinthians talvez segurar e amarrar um pouco o jogo, mas também dá para pensar no cenário de over 1,5 por aqui com uma cotação um pouco mais valorizada. Uma última questão que é muito importante, principalmente para você que trabalha cartões, é que o árbitro dessa partida é o Paulo Zanovelli, que tem uma média de cartões acima de 6 por jogo, tá? Inclusive com uma média alta de cartões vermelhos. Então, para você que gosta de trabalhar, não é a minha praia, tá? Eu trabalho somente nas exchanges, e nas exchanges não tem mercado de cartões, nem de canto a maioria das vezes, só nas grandes ligas assim, e não tem muita liquidez. Mas para quem trabalha em sportbook, pode ser interessante ficar de olho nisso, tá? Zanovelli é um cara que solta a mão nos cartões, principalmente em jogos assim, com duas equipes grandes, tá bom? Vale a pena ficar de olho, talvez o over 4, 5, até 6 cartões, dá para ficar de olho por aqui. Nos jogos extras para essa quinta-feira temos uma grande quantidade de jogos da Copa da Liga Argentina, tem Campeonato Brasileiro Série A, tem o Série B, né? Não vou me aprofundar em todos os jogos, mas vale a pena ficar de olho. Por exemplo, o Santos enfrenta o Bragantino em casa, o Bragantino não podendo deixar o Botafogo disparar na liderança e o Santos querendo se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, tá? Os últimos jogos entre eles, 2-0, 2-0, 2-2, 2-0, 2-2. Dá para pensar num cenário de 2 gols por aqui, tá? Uma cotação baixa nesse momento, mas dá para esperar uma valorização. Na Argentina, às 16 horas tem o Gimnasia com o Argentino Júnior, às 18h30 tem o Colón contra o River Plate, às 19h tem o Godoy Cruz contra o San Lorenzo, às 20h45 Rosário Central e Vélez e às 21 horas Sarmiento Junín contra o Racing. Quase todos esses jogos são jogos para correção de preço, jogos parelhos, vale a pena ficar de olho. Às 16 horas na Taça de Portugal, o Rebordosa pega o Braga, eu não sei se é Rebordosa ou Rebordosa, os amigos de Portugal podem me ajudar, mas essa cotação do Braga 1,02 eu estou descartando, tá? Isso aqui é a cotação para ficar de fora. Às 19 horas no Campeonato Brasileiro Série B, o Goianiense enfrenta o lanterna da competição por aqui. O Goianiense pode aproveitar um empate do Sport para tentar ultrapassar a equipe do Sport na tabela. Como mandante só perdeu uma partida e como visitante o ABC só venceu uma. Eu só não gosto dessa cotação tão baixa, tá? Acredito na vitória do Goianiense, mas não gosto dessa cotação baixa. Acho que não vale tanto o risco. Tentar buscar ela mais alta pode ser interessante. E por último, Tombense e Vila Nova. Se o Vila Nova quiser manter ainda acesa a chama e a esperança para subir para a primeira divisão, vai ter que vencer a Tombense fora de casa. O Vila Nova é um bom visitante, já foi um dos melhores na competição, mas não tem um ataque tão efetivo, né, fora de casa. As duas equipes com uma tendência aqui de empate muito grande nos últimos jogos. Então, se o Vila quiser sonhar com essa possibilidade de subir, vai ter que vencer. E por outro lado, a Tombense não pode vacilar porque está dentro da zona de rebaixamento com 28 pontos e vai ter que fazer uma campanha muito boa nesses últimos jogos para conseguir se safar do rebaixamento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não deixou o like nesse vídeo lá na frente, apesar de que eu provavelmente devo ter esquecido de te pedir, perdão, né? Realmente a memória desse rapaz aqui já tá indo embora, é muito jogo, é muita coisa para falar, mas se você puder deixar o like no vídeo vai me ajudar demais. E para você que é novo por aqui, mais de 40% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal. Fica o convite, tá? Vai ser um prazer ter você por aqui. Aqui embaixo você vai encontrar as minhas redes sociais, o meu curso gratuito e o bônus de R$200 da minha parceira Betfair. Um abraço, fica com Deus e até sexta-feira, onde já teremos jogos dos campeonatos europeus.